Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um vídeo bem diferente, né? Porque depois de ontem ficou muito claro que joga no Fluminense não é o melhor, né? A gente tem um Fluminense que é escalado de acordo com critério que eu não sei qual é, né? Mas a grande verdade é que a gente tem no Fluminense vários jogadores que ganham espaço, minutos e não justificam esses minutos dentro de campo. Com isso, eu quis gravar esse vídeo por dois fatores. Ontem a derrota contra o Vasco fez o Fluminense ficar distante do seu objetivo, que é a Libertadores, tá? Diminuiu as nossas chances. E a outra é que a vitória contra o Vasco abriu os olhos de muitos tricolores, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. De muitos tricolores que olham alguns jogadores do Fluminense e a gente não necessariamente sabe o que eles estão fazendo aqui. Porque se a gente não cobrar uma certa qualidade para jogar no Fluminense, a gente tá ferrado. Então, neste vídeo aqui nós vamos trazer o elenco do Fluminense e jogadores que tem que deixar o Fluminense o quanto antes e a filosofia que precisa ser mudada. O que eu quero dizer aqui é que o Fluminense precisa de uma reformulação, de fato, uma reformulação mesmo, né? A gente vai trocar essa ideia e vai trazer tudo para você. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, se inscreva, venha fazer parte do canal que não para de crescer, tá? Ter você aqui é um grande presente, é um privilégio muito grande. E por favor, não esqueça também de clicar no gostei e ajudar a gente aqui. Antes de falarmos da reformulação, dá uma olhada comigo aí na tabela. Fluminense ontem, eu falei, a gente precisava vencer esse clássico, né? Porque os times que estavam acima, né? Eles de fato dispararam e o Fluminense não venceu. Então a gente tem agora o Fluminense aqui, né? Com 41 e do sexto para cima, todo mundo com 46 ou mais, né? Então ficou um limbo aqui bem grande, apesar do Fluminense. O Fluminense tem um jogo a menos. Então, mas eu tava contando com esse jogo a menos pro Fluminense e pro bolo, mas não é o que vai acontecendo. Sem falar que a matéria da UFMJ, tô aqui no Netflu, trouxe que as chances do Fluminense ir para a Libertadores no ano que vem caíram ali para 25% a probabilidade. Então, tá complicado, tá bem complicado as chances, porque se tu parar pra pensar o Botafogo que tá à frente, o Bahia, a gente já tá falando de 86, 66%, né? Então, a tendência é que eles peguem a vaga e a gente acabe ficando sem no ano que vem jogando uma Sul-Americana de novo. Agora, eu tô falando a vaga no sentido Campeonato Brasileiro, né? É claro que existe a possibilidade do Fluminense ganhar a Copa do Brasil, mas se for pra escalar do jeito que vem escalando, se for pra jogar do jeito que vem jogando, não vai ganhar nada, infelizmente, tá? Vamos falar do elenco do Fluminense. Por que eu coloquei aí que nós precisamos de uma grande reformulação? Bom, a gente tem aqui no elenco do Fluminense, eu tô aqui no Transfer Market, vários jogadores que tiveram seus contratos renovados, né, por mais um ano. Para goleiro, a gente tem Vitor Eudes, né? A gente tem Marcelo Pitaluga e Fábio, tá? Esses três goleiros do Fluminense, quem é o grande titular é o Fábio, porém o Fábio já tem uma idade muito avançada, né? Fico me perguntando se o Fábio começar a falhar por causa da sua idade, quem a gente vai escalar que vai trazer ali uma segurança? Pitaluga? Vitor Eudes? É complicado, né? E isso porque o Fluminense, só para vocês verem a situação, o Fluminense estava de olho no Marcelo Lomba, que é reserva do Palmeiras. Ele que não quis vir. O Marcelo Lomba que não quis vir, mas o Fluminense queria o Marcelo Lomba. Sabe? É complicado, cara. Descendo aqui, a gente tem zagueiros Freitas, Inácio, tá? Inácio, Igor Rabelo, Thiago Silva, Manuel, Thiago Santos, que também faz a zaga. Aí eu fico me perguntando, olha a quantidade de zagueiro pra tu falar que só tem um. Fluminense hoje só tem um zagueiro confiável. E mesmo assim, o zagueiro confiável do Fluminense está com 41 anos. Pensa comigo, o Fluminense só tem um zagueiro confiável. E esse um zagueiro, ele tá indo pro fim de sua carreira e vai se aposentar. Muito provavelmente no ano que vem ou no próximo ano. Com 41 anos. Ele tá com 41, gente. Olha isso, beleza.
Freitas, né? Chegou agora, mas na minha opinião vem falhando muito. Inácio é de vidro, dá um pouquinho de chance para ele, se machuca. Igor Rabelo era o terceiro reserva lá do Atlético, né? Manuel, fim de carreira também. Thiago Santos, fim de carreira também. Ambos, quando entram em campo, deixam muito a desejar. Então, olha que loucura. O goleiro, a gente só tem o Fábio, que já tá com 45. E de zagueiro, a gente só tem Thiago Silva, que tá com 41. Tá? Agora, vamos para a lateral esquerdo, que é nojento também, desculpa a palavra. A gente tem Gabriel Fuentes, que já teve um momento muito bom no Fluminense, mas depois que parou, nunca mais voltou a jogar. A gente tem René, que ninguém queria, tava no mercado aí, porque não renovou o contrato com o Internacional, mas claro que o Fluminense vai querer, né? 33 anos, pô, é o que a diretoria do Fluminense atual adora esse tipo de jogador, né? Essa é a verdade. E tem um menino da base, Léo Jans, que foi utilizado no Fluminense, né? Mandou bem e nunca mais foi visto. Porque o objetivo é sumir de vista quem pode tirar as vagas, né, dos escolhidos da galera, né? Da galera que eu digo, da galera de dentro do Fluminense, né? Porque isso aqui não faz sentido nenhum. Entra treinador, sai treinador, são os mesmos nomes que vêm sendo utilizados. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí a gente tem Léo Jans, coitado, é o que eu falei, teve aquela chance, mandou até bem, mas já era. Já panelaram, já era. Aí lateral direito, olha, lateral direito se assemelha à zaga e se assemelha o gol. Por quê? Lateral direito a gente só tem de confiança um, que é Samuel Xavier, mas ele já tá com 35 anos a caminho da sua aposentadoria também. E o que aconteceu com o Fluminense? Renovou o contrato com o Guga, fraquíssimo, tá? Guga muito fraco, renovou o contrato dando 4 anos de contrato pro Guga, e isso porque o Guga não tava jogando bem. Imagina se estivesse jogando bem, ia ser o dono do Fluminense, né? Porque hoje parece, o que me incomoda, parece que os jogadores fazem um favor de jogar no Fluminense e o Fluminense faz tudo pelos jogadores e tudo menos para a instituição. Por isso que a gente ganhou o Libertadores 2023, legal, mas 2024 a gente brigou para não cair e 2025 está sendo uma temporada tirando ali a Copa do Mundo de Clubes, que realmente foi algo muito legal, né? Mas que também não garantiu nada, garantiu uma grande grana que também foi utilizada errado, né? Aí fica um pouco complicado, né? Aí a gente tem aqui Samuel Xavier. É o único na lateral direito que presta. O Transfer Marketing não colocou aqui, mas a gente tem o Júlio Fidelis, lateral direito, muito interessante. Já foi utilizado no Fluminense. Mandou muito bem, né? O nosso querido Fidelis, né? O Fidelis arrebentou, né? O Fidelis muito bem. Porém, o que aconteceu com o Fidelis? Também foi panelado, também foi tirado de cena, mas o moleque de Xerém que se destaca, mete o pé. Sai daqui que não é o que eles querem. Volante a gente tem até nomes que eu acho que volante é uma das posições que a gente realmente tem bons jogadores, né? A gente tem Martinelli, que eu considero Martinelli muito bom jogador. A gente tem o Hércules, que eu considero muito bom jogador. A gente tem o Wallace Davi, que eu considero uma ótima promessa, né? Mas não ganha minutos. E também a gente tem jogadores que o Bernal, né? Que não vem muito bem, porém é muito novo. Então o que me faz ter um pouco de paciência com o Facundo Bernal é o fato dele ter só 22 anos. Então, assim, tenho certeza que daqui a uns 2 anos, 3 anos, ele pode estar muito bem. Agora, mesma coisa eu não posso falar do Otávio, que já está indo para o fim de carreira, 31 anos e não vem jogando nada. O que tu olha do futuro do Otávio que tu vê? Tu vê ele dando uma volta por cima fisicamente, vivendo um auge físico? Não, você vê ele se aposentando. Então, de volantes, que eu particularmente no Fluminense, Martinelli, Hércules, Wallace Davi, jovem, e Facundo Bernal, que deve ser vendido. Aí a gente tem aqui Nonato, que não pertence ao Fluminense, está emprestado, mas é também considerado um meia central que eu particularmente não gosto, tá? Apesar da idade, 27 anos, eu acho que é uma boa idade, mas é um típico de jogador, para mim... joga um jogo bem, 30 ruim, eu não consigo. É um jogador muito, sabe? E além dele tem o Lima também, que entra nessa mesma coisa. Lima e Nonato, e só tem nome diferente, mas parece que é o mesmo jogador. Só que o Lima tá mais velho, né? Tá com 29 anos e também ganhou renovação de contrato, né? Beleza. Aí a gente tem aqui meias ofensivos. Aí
Aqui é méritos total da diretoria. Lúcio Acosta foi uma contratação absurda. Eu fico me perguntando se a gente não tivesse trazido o Lúcio Acosta. A gente só perdeu o Ares e não tivesse conseguido trazer um Lúcio Acosta da vida. Nós estaríamos muito mal, né? Esse aqui eu não vou falar nada, apesar dos 31 anos, é craque, joga muita bola. Rubem Lescano, gente, 21 aninhos, mas panelado. Não ganha minutos porque é melhor dar oportunidade para Nonato e para Lima, né, do que para o Rubem Lescano. Tem alguma coisa errada aí. Ok. Ganso, também no fim de carreira, 36 anos. É gênio, master, craque, absurdo. Mas já tem 36 anos. É isso. Ó, Jefferson Soteldo. Aí vamos lá. Meio fechou, né? Aí vamos lá para pontas esquerdas do Fluminense. Jefferson Soteldo. Eu me recuso a falar do Soteldo, tá? Jogador totalmente... Eu desculpa, mas eu peguei ranço do Soteldo, infelizmente. Porque é um jogador que não joga nada, é um jogador que não produz nada, mas é um jogador que sempre tem vaga no Fluminense. Sempre entra. Pô, esquisito pra caramba essa situação do Soteldo, cara. Então o Soteldo aqui, ó, deve ter um empresário muito bom. Soteldo. Aí, Agostinho Canóbio. Não vou reclamar. Agostinho Canóbio é 27 anos, porém é um jogador titular do Fluminense, é um jogador que fisicamente representa muito bem e tudo mais. É um jogador que eu acho ok. Mas não acho que é para ser titular também. Eu acho que Agostinho Canóbio, né, não é nome para ser titular de Fluminense. Eu vejo Fluminense em outro nível, mas talvez eu esteja sozinho aqui, porque o objetivo aqui é servir os jogadores, né? Aí você tem o Lavega, que só tem 20 anos... Entrou contra o Vitória, entrou bem, fez um bom jogo, marcou até gol, mas foi anulado o gol, né? Aí o que acontece com ele? Nunca mais entrou. Corta para Keno, mesmo com 36 anos, sempre tem a sua vaguinha. Nessa semana, o Keno nem treinou direito. E mesmo assim passou à frente de todo mundo, até do próprio Riquelme, que deu uma assistência no jogo anterior contra o Juventude. Então o Keno é outro que também, no Fluminense, só molezinha pra ele. Só molezinha, sempre tem vaga, aí ninguém questiona idade, né? Lembrando que Keno já tem 36 anos e teve seu contrato renovado com o Fluminense também. Então vai ficar aí um tempo. Aí a gente tem aqui Riquelme Felipe com apenas 18 anos. E eu vejo gente reclamando de Riquelme Felipe. Não, mas Riquelme Felipe não entrou muito bem. Meu amigo, ele só tem 18 anos. Com 18 anos ele vem fazendo o que vem fazendo? Meu amigo, espera um pouquinho. Tu vai ver esse menino arrebentar. Aí a gente tem a contratação do Santiago Moreno, que brigou para sair lá no time lá da MLS, né? Que eu esqueci o nome, tá até aqui o escudo, mas eu não lembro o nome. Aí, beleza. Vem pro Fluminense, coitado, não consegue dominar uma bola e já tem gente falando que não vale nada. Então, assim, complicada a vida do Santiago Moreno. Kevin Serna, tem dia que é o Cristiano Ronaldo e tem dia que é um dos piores jogadores da história da humanidade. Eu não consigo entender. É outro jogador que é muito instável. Porém, eu gosto do Kevin Serna, tá? Eu gosto do Kevin Serna, ainda tem uma boa idade, 27 anos. Eu gosto do Kevin Serna. Aí corta pra quem? John Kennedy, um dos jogadores mais panelados do Fluminense. Chegou do Pachuca, porque o Fluminense não estava conseguindo render com o Everaldo e com o Germancano, né? Apenas 23 anos que tem o John Kennedy. John Kennedy faz aquilo tudo com o físico dele. Ele não tá vivendo nem o auge dele. Aí a gente tem o John Kennedy, que é panelado pra quem? Germancano. Germancano, ídolo, é um cara muito importante, mas já com 37 anos, sem ligamento no joelho, segundo o médico que eu ouvi aí. Aí a gente tem que é obrigado a você escalar Germancano, né? Mesmo ele não jogando nada. Aí eu me pergunto, o que o Fluminense ganha com isso? E sem falar no substituto do Cauã Elias, né, que o Fluminense fez o excelente negócio, que eu vi gente falando que mandou bem. Cauã Elias é reserva no Shakhtar. Sabe uma coisa que ninguém te conta? Eu não sei quem você vive assistindo aí. Sinto muito. Mas essas pessoas que ficam falando que vendeu bem Cauã Elias, que ele é reserva lá, meu amigo, Cauã Elias é reserva no Shakhtar. Pode até ser. Ficou 1 ou 2 jogos no banco. Mas ele é reserva lá, não quer dizer que aquele é titular, meu irmão. E digo outra, tá? Cauã Elias, vocês ficam... Cuidado com quem vocês ficam ouvindo na internet, hein? Vocês estão ficando com umas narrativas um pouco fracas, hein? Cauã Elias decidiu a vaga do Shakhtar do Conference League, que é uma liga internacional. Já tá decidindo vaga fazendo gol decisivo. E aqui,
Eu tenho que ver Zubeldia escalando Germancano e Everaldo, né? E às vezes deixando John Kennedy de lado. Tudo isso pra quê? Porque pro Fluminense não é. Então, meus amigos, esse é o elenco do Fluminense e esse é o elenco que precisa de uma grande reformulação. Comente aí quem você acha que deve sair do Fluminense por ano que vem. E eu espero que, independente da diretoria que for entrar, se vai ficar o Matheus ou se vai reformular também a parte administrativa do Fluminense, se vai entrar alguém da oposição. Ei, antes de qualquer coisa, pessoal, antes de ficar falando sobre qualquer planejamento, me falem qual é a visão de futebol de vocês. Quem vocês vão deixar no Fluminense? Ou vai continuar com isso? Mesmo o jogador não jogando nada, tem vaga cativa, mesmo que isso prejudique o Fluminense dentro de campo. Isso precisa acabar, isso precisa dar um basta. Beijo, gente. Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, muito obrigado. Você chegou até aqui no fim do vídeo. Cara, posso até falar, você fica à vontade em votar em quem você quiser. Você é livre, tá? Mas, sinceramente, essa situação que nós estamos vivendo precisa de resposta e precisa ser solucionada. O Fluminense nunca pode ficar em segundo lugar pra gente ficar abafando o ego de jogador que só porque já fez alguma coisa. Faz o seguinte, pega times aí, rapidinho. Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro. A gente tem outros times também, o próprio Vasco. Jogadores, quando começaram a não render, viraram banco. Verratti virou banco. O Veiga virou banco. Né? Vários outros jogadores. O próprio Felipe Melo, que lá no Palmeiras já não estava entregando o que eles queriam. Eles liberaram o Felipe Melo para arrumar um outro clube. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Só o Fluminense que fica escravo dos seus ídolos. Aí no Fluminense, idolatria é horrível. Porque nós somos escravos dos ídolos. E isso é loucura. Beijo no seu coração. Agora eu vou mesmo. Tchau. Fiquem todos bem. Sempre bom ter você aqui comigo. Muito obrigado. Valeu, pessoal.